A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Como eu prometi, hoje eu vou estar gravando a lição de número 2 da nossa revista Betel, revista que traz nesse trimestre o tema de Salmos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a capinha, se você conseguir aí na sua cidade, aí no seu estado, tá? Aqui tá com o meu nome aqui, Rosana, tá? Eu sou a pastora Rosana da Debrais Murilo Macedo, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Paraguaçu Paulista. E eu vou estar aqui hoje gravando a lição de número 2. Por quê? Porque a revista eu recebi atrasada, então tô adiantando a número 2 e amanhã vou estar às 9 horas da manhã ao vivo no Facebook e pelo YouTube transmitindo a aula número 3, tá? Jesus Cristo e missões nos Salmos. Texto áureo que vai dizer assim: tô aqui do meu lado com a minha filha, mas ela não quer aparecer hoje, mas ela vai me ajudar nas leituras. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmos 22, verso 1. Ele vai falar algo que Jesus disse lá na cruz. Só que nós só vamos entender quando nós dermos continuidade nas leituras. A verdade aplicada, ela diz assim: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo. Talvez é a primeira vez que você ouça isso. A sua obra, o seu plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Os objetivos da lição é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo, e os textos de referência que nós vamos ler é o Salmo 2, do verso 1 até o 3, o Salmo 22, verso 27, e o Salmo 110, verso 1. Vamos ler? Pega a sua Bíblia aí e vamos acompanhar. Por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aí o Salmo 22, verso 27 diz: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. O Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Também falando sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesta lição, nós vamos compreender que os salmos, além de serem salmos poéticos, serem salmos que tornam a nos trazer a lembrança e a menção de cânticos de vários autores, não somente Davi, eles também são salmos poéticos, missionários e também são salmos que anunciam a vinda do Senhor Jesus Cristo através de profecias. As leituras complementares eu não vou ler, mas se você quiser na referência desse vídeo eu vou deixar para você. O motivo da nossa oração desta semana é orar pela nossa sociedade, pelos governantes do nosso país. Grande importância esse tema da oração. Não deixe de orar. Introdução. Nesta lição, nós estudaremos os salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Deus tem um propósito para com a nossa vida. Profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos, capítulo 4, versículo 25, relata 3 profecias a respeito do Messias. A primeira profecia é a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Que revolta é essa? A revolta dos judeus. A mesma rebelião que naquela época os judeus
se levantaram para levar Jesus à cruz, ela é mencionada em profecias nos Salmos. Nós vamos verificar aqui. A segunda profecia é o triunfo do Filho de Deus. E a terceira, o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que não haverá nenhuma só pessoa que vai morrer sem conhecer este evangelho. Não tem aquela desculpa, não, mas morreu fazendo bem, mas não aceitou Jesus Cristo, nosso Senhor, não cometeu o bem, fez o bem para o próximo, mas essa pessoa não se converteu a Cristo. Ela não se rendeu. Não estou falando de batismo nas águas, nem tomar Santa Ceia, nem batismo com o Espírito Santo, nada disso, não. Em outras oportunidades falaremos sobre isso. Estou falando daquela pessoa que declarou que a fé dela era as boas obras que ela fazia. Isso não salva. A fé sem obras é morta, mas as obras sem a fé em Jesus Cristo também não valem de nada. Nós vamos compreender que o tópico 1.1 diz: a revolta do povo contra o ungido de Deus. Já era uma profecia relatada por outros profetas, inclusive o profeta Isaías, porque a Bíblia não está em ordem cronológica. Enquanto olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o livro de Isaías para frente de Salmos. Mas o que eu quero trazer para você é um estudo resumido sobre essa menção, sobre essas passagens, onde o salmista, embora ele esteja para frente, para trás da mensagem, Isaías já havia profetizado para o rei Zedequias lá atrás. E o rei Ezequias, lembra, estava no seu leito de morte e ele pediu a misericórdia do Senhor, e o profeta Isaías voltou para trazer a mensagem do Senhor, que dera mais 15 anos a ele. Não vamos atentar a essa profecia, mas vamos voltar aqui para os Salmos. Então, o livro de Salmos, ele não está em ordem cronológica, nem em ordem histórica. Então, conforme foram escritos os livros, eles foram sendo colocados de uma forma a nós observarmos como este é um livro poético, considerado poético, mas poesias judaicas, poesias que eram escritas sobre algo que Judá estava vivendo, que os judeus estavam vivendo verdadeiramente. Tanto que no capítulo no livros e o número 122, 126 do livro de Salmos, nós vamos ver a alegria do povo voltando do cativeiro. Eles dizem assim: nós somos como um povo que sonha, que está voltando do cativo. Então, o livro de Salmos, eu não sei se você está me compreendendo bem, mas o livro de Salmos, ele não se torna um livro apenas agora de orações e de cânticos, mas de profecias messiânicas e de profecias para a nossa vida, pois Deus tem um propósito muito maior do que nós podemos imaginar para as nossas vidas. Eu estou de olho aqui no reloginho que está correndo aqui na nossa gravação e ele me diz que eu tenho que correr. A palavra amotinar, que está lá no Salmo 2, significa enfurecer, revoltar-se. Este povo, eles estavam fazendo algo generalizado. Era uma revolta geral. Não era um ou outro, não tinha classe social, rico, pobre, raças. Todos ali estavam participando de alguma forma dessa revolta, a qual ia prender Jesus, fazê-lo ser crucificado e morto
na cruz do Calvário. Percebe-se que hoje, muitas vezes, nós vemos a mesma perseguição. Hoje nós temos o mesmo nível de perseguições. Às vezes fala assim, mas nós não chegamos a nenhum ponto da perseguição que iremos passar. Talvez, realmente, eu concordo com você, nenhum ponto de um pouco da perseguição que iremos passar. Só que Jesus já está nos alertando, Deus já está nos alertando a nos aproximar mais dele, a procurar viver mais a sua palavra, a procurar viver distante de revoltas, de rebeliões, de greves, de coisas que você fala, mas é o meu direito como cidadão, mas isso é o seu direito como cidadão dos céus. Você vai perder os céus para ganhar as coisas deste mundo? Você vai perder os céus para poder, muitas vezes, se influenciar em revoltas, em greves, em brigas, discussões vãs, por causa de uma coisa que você sabe que vai terminar em perseguição do evangelho? Muitas vezes nós sabemos o que a igreja do Senhor passa. A igreja do Senhor nunca foi tão perseguida nos dias atuais como estamos agora durante a quarentena. Hoje é o 18º dia do mês de abril de 2020 e nós temos que registrar essa data como uma data onde nós estamos na quarentena, que aqui no estado de São Paulo, você que me ouve de outros estados, foi prorrogado até o dia 10 de maio, mas o povo, como muitos cristãos também, estão se deixando levar por essas coisas que tiram o nosso tempo de buscar a presença de Deus, que tiram o nosso tempo, muitas vezes, de nos dedicarmos à presença de Deus. Porque se o povo orasse mais, buscasse mais, lesse mais a Bíblia, orasse mais a Deus, muitas coisas de perseguições que nós estamos sofrendo seriam amenizadas por Deus, não por homens, mas por Deus, porque quem confia nos homens certamente terá sua expectativa, vai perecer a sua expectativa, porque vai conseguir te ajudar no primeiro momento, mas depois não vai conseguir fazer nada por você, nem por mim. Mas os que confiam no Senhor permanecerão para todo sempre. Então, este é o tópico 1.1, que já vai também acrescentar o tópico de número 2, 1.2, que vai falar sobre o triunfo do Filho de Deus, porque nós falamos muito em derrota. Nós falamos sobre essa amotinação, esses planos, esses discursos de ódio, como está comum hoje em dia, nós ouvimos discursos de ódio na internet. Às vezes dá até um certo nojo de você entrar numa rede social, você querer ali ver o bem, praticar. Eu trabalho com redes sociais, então, com a mídia social, então você é obrigado a entrar naquilo, mas quando você entra, às vezes dá repúdio, você sente um sentimento ruim por você ver tantas notícias de ódio. Não são notícias querendo o bem da nação, querendo o bem do mundo, mas são notícias para trazerem tristeza, são ataques diretos aos valores cristãos, ataques diretos incentivando morte, incentivando tortura, incentivando a tortura de missionários cristãos, incentivando muitas vezes a nós a termos um ódio uns pelos outros, a ponto de você não poder nem questionar o que o outro está dizendo, porque você pode arrumar uma grande confusão e não é isso que Deus quer. O triunfo do Filho de Deus é exatamente o que está no Salmo 2, verso 1 até o 3, onde nós temos a finalidade de romper as ataduras do Messias. E como que nós rompemos essas ataduras, removemos essas cordas que querem prender o domínio e o poder sobre o povo, sobre os povos? Porque o povo quer viver eu sou livre.
Eu tenho livre-arbítrio, o Senhor me deu livre-arbítrio para mim fazer as minhas escolhas, para que eu venha escolher o meu caminho, se eu aceito Jesus ou não, se eu sirvo a Deus ou não, se eu acredito nessa história que a pastora está contando ou não. Isso é um livre-arbítrio que a pessoa acha que ela tem. Só que eu quero te dizer que o livre-arbítrio não está condicionado à sabedoria de Deus, à soberania de Deus. Porque a soberania do Senhor, ela diz para nós claramente através da palavra de Deus o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a sua vida. Porque o que o Senhor quer para a minha vida é vida, abundância, é paz, plenitude de paz e alegria. Uma paz que não passa com qualquer coisa, uma alegria que não passa com qualquer coisa, uma alegria e uma paz que excede todo entendimento. E ele diz aqui que mesmo que eles queiram retratar isso de alguma forma odiosa para nós, onde o livre-arbítrio esteja acima de tudo e a soberania de Deus em segundo lugar, nós sabemos que vários teólogos dizem várias bases sobre esse tema. Não quero entrar aqui sobre essas partes. Contudo, nós temos um texto que nos traz algo que nós podemos concluir, que Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele sempre prevalecerá contra qualquer rebelde, contra qualquer um que se levantar, principalmente contra a obra dele. Então, não se preocupe, porque toda perseguição contra o Evangelho, ela será destruída. Ela terá um fim e nós veremos isto. Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, irá triunfar em meio às perseguições. 1.3 diz: o reinado do Filho de Deus. Esse decreto divino que estabelece o reinado do Filho de Deus, pede-me que eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Salmo 2, verso 8. O decreto divino é escorçado nos versos 7 e 9, que profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. E em relação ao universo, Cristo passará a governar o mundo. As nações serão reunidas em volta dele. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar na passagem de Efésios, qual nós vamos ler a referência a Efésios, capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23. E sujeitou todas as coisas, e seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu como a cabeça da igreja, que o seu corpo, a plenitude daquela que cumpre tudo em todos. Deus é soberano. Ele é a cabeça da igreja. E ainda que alguns tentam se revoltar e levantar uma outra ideia sobre tudo isso, não adianta se rebelar, não adianta agora eu vou chutar o balde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não adianta. Deus é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Também Isaías 53:12 vai falar algo assim, Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também dos gentios e os confins da terra. Eu quero explicar essa parte aqui porque nós somos gentios. O povo gentil, ele só passou para receber a salvação pela graça depois da morte de Jesus Cristo, da expiação dos pecados de todo o povo, de todas as nações. Foi quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque depois daquela revolta dos judeus, os judeus não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias. E como eles não aceitaram, a salvação veio para todos. A salvação veio para mim, veio para você.
e como filhos por adoção, irmãos de Cristo, e o Senhor como cabeça da igreja, e nós como noiva, esposa. Nós temos muitos nomes na palavra de Deus, né, para nos distinguir. Isaías 53:12 diz o quê? Fala. Pelo que eu darei a parte dos muito, e com os poderosos repartirá. Ele o despojou, portanto derramou a sua alma na morte, e foi contando com as transgressões, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tá entendendo? Foi pelos transgressores. Que transgressores são esses? Eu e você. Nós somos pecadores e transgressores da lei de Deus. Ah, mas eu já fui redimido, já batizei nas águas, já desci as águas, já, aceitei Jesus, frequento a igreja todos os dias. Amém, glória a Deus por isso, mas não deixamos de pecar. E aquele que diz, eu não tenho pecado nenhum, peca. Só por ter falado, peca, transgrediu mais uma lei. E transgredir a lei é andar fora dos planos que Deus destinou para cada um de nós. Os propósitos de Deus. Nós ensinamos então no Salmo 2 que existem profecias a respeito do Messias, a revolta do povo contra o ungido de Deus, Jesus Cristo, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Porque não haverá outro a quem nós gloriosamente veremos voltar à terra novamente para nos buscar. Ele vai buscar a igreja lavada e remida no seu sangue. Tópico 2 diz o sofrimento do Messias. É necessário nós falarmos sobre isso. Muitos já se esqueceram. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, no Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica. Quer dizer, existem várias tipologias, várias maneiras de nós entendermos o sofrimento que Jesus Cristo passou por nós. Mas o importante é entendermos que esse salmo, o Salmo 22, ele é chamado de Salmo da Cruz. Esdras e também um escritor chamado Reginaldo escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referências a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo mencionando o Salmo 22. 2.1. O que ele diz? A sujeição ao abandono. Se você for ler o Salmo 22 novamente com muito mais calma, você vai observar que Cristo, ele se sujeitou a um dos piores sofrimentos, o abandono. Hoje o ser humano, ele não pode sofrer o abandono, porque quando ele sofre o abandono, ele gera várias doenças crônicas, doenças psicológicas, psicossomáticas, doenças que ele precisa de ajuda psiquiátrica, de neurologistas, especialistas. Por quê? Porque essa doença da depressão, a depressão, ela vem por causa de uma grande tristeza, e a tristeza pode surgir, é um dos fatores, pode surgir através do abandono. Só que Jesus Cristo sofreu isso por nós, porque quem ele não esperava o abandono veio, que foram dos seus próprios irmãos judeus. De quem ele não esperava é de onde veio o abandono. Aí ele diz aqui na palavra, a qual repete o Salmo 22, na crucificação, é perto da hora 9, e exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46.
Cristo abre mão de sua glória para aceitar uma punição que deveria ser aplicada aos homens. Pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está lá Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for perdurado na madeira. A forma que eles puniam as pessoas pelo um erro grave que ela havia cometido naquela época era pendurar a pessoa no madeiro, numa cruz. Então, a punição que viram, que escolheram, essa é a palavra, para Jesus foi a morte de cruz. Uma morte que era uma morte violenta, uma morte que era cruel e só era dada para homicidas, pessoas que roubavam, como o ladrão da cruz. Nós temos o exemplo dele. Pessoas com graves crimes na época eram punidos com a morte de cruz. E era considerada uma morte por maldição, de maldição. E aqui a palavra do Senhor diz que ele se fez maldição por nós, para nos redimir de todo pecado. Será que você dá valor a esse sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você? No tópico 2.2 nos diz sobre a zombaria e desprezo, porque não parou nisso. Ele estava na cruz. Ele estava na cruz, sendo ali açoitado. Depois de ter sido açoitado, ele estava sendo ali chicoteado na cruz. Mas não parou nisso. As pessoas que foram assistir aquele momento estavam zombando e desprezando a soberania do nosso Deus, o poder dele, o que ele fez por nós. E ali a palavra do Senhor nos diz e ressalta, ele no Salmo 22, verso 6 diz: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se que essa passagem é o completo esvaziamento de si. Ontem eu ouvi uma pregação sobre isso, achei muito interessante. Nós temos que nos esvaziar completamente de si, senão esse eu que existe dentro de nós sempre prevalecerá, sempre será muito maior do que tudo que Deus tem planejado para nós, para nossas vidas. E ele diz aqui que o Senhor assumiu a forma de servo para poder fazer isso. E o que ele mencionou está em Isaías 52:14, que diz: tão desfigurado que nem parecia ser um ser humano. Na nova versão internacional. Ele não parecia, nós não o desejávamos, mas ele morreu por nós. Nós não desejávamos nem depois dele crucificado, mas ele fez esse sacrifício por nós. E a palavra do Senhor diz que ele foi desprezado e foi ali zombado pelos homens que estavam ali do seu lado. Ele foi crucificado com mais 2 homens. 2 que haviam cometido realmente crimes. E a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 2, 11 e 12, nós vamos ler daqui a pouco, mas o verso 22 dá início a uma declaração pública de que alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa esse verso para referir a Jesus Cristo. Hebreus 2, verso 11 e 12 diz assim: porque assim o que santificar como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se
envergonhe de lhe chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantai-te-ei louvores no meu congregação. Jesus, ele nunca negou a sua missão. Como eu disse, um dos ladrões da cruz reconheceu isso ali na beira da morte. E Jesus declarou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro não, zombava. Salva-se a ti mesmo, se és o rei dos judeus, e nos salva também, zombando. Mas Jesus permaneceu no propósito, na missão salvífica. Essa missão, como nós lemos agora em Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12, o sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir que o ungido de Deus, Jesus Cristo, cumprisse a sua missão. O anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. Se essa pandemia, se essa luta, se essa quarentena, se outras coisas na sua vida estão tentando te calar, então isso não pertence a Deus mesmo. Porque nada parou o Senhor, nada impediu o trabalhar dele na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Nada pode abafar a adoração, nada pode abafar o louvor e a gratidão que nós temos que ter no nosso coração, e principalmente o sentimento de missões. Nós temos que ter essa visão. Tudo isso vai passar e nós vamos voltar na nossa rotina, nós vamos pregar o evangelho nas praças, tudo aquilo que nós talvez estávamos fazendo, mas não estávamos fazendo com tanto empenho. Agora vamos pegar com firme, queridos, vamos pegar firme na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu não estava te louvando como eu tinha que louvar, eu não estava ensaiando como eu tinha que ensaiar, eu não estava me dedicando à palavra como eu tinha que me dedicar. Agora chegou a hora, queridos, se prepara durante esse período que Deus está te dando a oportunidade, está dando a oportunidade para a humanidade reconhecer isso. Lembra que eu falei? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus está dando a oportunidade para toda a nação reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Agora vai depender de cada um. A parte 3 aqui do tópico 3, para não estender muito, irmãos, o sacerdócio real e os salmos missionários. Nós estudamos aqui as questões relativas às profecias e também ao sofrimento do Messias, seu sacrifício, conforme os Salmos 2 e Salmo 22. Cabe destacarmos alguns pontos frisados no Salmo 67, 110 e o 117. O 3.1 diz assim: o sacerdote na ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus é considerado um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, mesmo não tendo geração, ele foi um homem eterno, de ordem eterna, na ordem de genealogias, né? Então, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o Cristo é rei de justiça, rei de paz, como está em Zacarias capítulo 6, versículo 13. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem. O sacerdócio dele é imutável, não muda jamais. O sacerdócio de Cristo é incorruptível e sem pecado. O único reinado incorruptível e sem pecado. A parte 2, 3.2, fala sobre os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e às características de Cristo, compete observarmos o Salmo 67 e o Salmo 117. Eu quero que em casa você observe melhor esses salmos, não dá tempo de nós lermos aqui, porque eles estabelecem um dever missionário.
Qual o dever que nós temos maior? Todos sabem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse dever não mudou. Esse dever não se expirou. E eu vou dizer mais. Vai passar a pandemia, vai passar a quarentena e você vai ter que permanecer nessa posição. Queridos, porque Jesus ainda não vai voltar. E por que eu posso afirmar isso, que Jesus não vai voltar? Pela palavra de Deus, porque ainda nem todas as coisas proféticas dizendo foram cumpridas. E ninguém sabe a hora nem o dia. Não adianta vir vidente e nem adivinhações, até mesmo de cristão, dizendo, porque Jesus já vai vir. Ainda não. Mas se prepara, povo de Deus, se prepara, como eu estou me preparando, como a minha família está se preparando, nós temos que nos preparar. Isso é o que Jesus disse, mas se preparar não é de braço cruzado. De braço cruzado você fica quando você não conhece esse evangelho, quando você não conhece essa palavra. Depois que você conhece, você quer anunciar. Você quer contar como Deus é grande, você quer contar as maravilhas de Deus, você quer contar o que Deus já fez na tua vida e o que Ele ainda há de fazer. Por isso, a nossa missão aqui, ela sempre está só começando. A nossa missão está sempre começando. Mas, irmã, não tem como começar, eu tenho anos de evangelho. Eu sou pastor, pregador, missionário, evangelista. Irmãos, sempre temos que começar do zero. Cadê a humildade? Cadê a humildade de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador todos os dias? É por isso que nós temos um monte de pastor morrendo, um monte de missionário morrendo, um monte de irmão, irmã morrendo, diácono, cooperador. Por quê? Porque os nossos obreiros, eles já não se preparam mais. Eles acham que conhecer um versículo da Bíblia e pregar em cima daquele versículo tá bom. Ou pegar uma mensagem aqui no YouTube, já prontinha, preparadinha, bonitinha, e lançar lá na igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a igreja é de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, como sacerdócios do Senhor, nós temos sim a autoridade dada por Deus para não permitir esse tipo de coisa. Pregador que já vem com aquela misturinha, aquela comidinha de micro-ondas, lá na igreja não tem oportunidade não. Me desculpe, me perdoe. Mas prepara uma palavra, mastiga ela, come ela, vive em oração. Você vai ver que à noite o fogo vai cair, mas quer que o fogo caia só no grito. Por quê? Porque esqueceu da missão. Esqueceu que a obra que Deus tem na sua vida, esqueceu que o propósito que Deus tem na sua vida não é uma comida de forno de micro-ondas. Quando você conheceu Jesus, não foi uma comida de forno de micro-ondas que trouxeram para você. Foi algo maior, foi algo mais profundo, algo mais... uma palavra de salvação conforme Deus quer que a gente leve. Queridos, o 3.3 diz que todos os povos vão louvar ao Senhor. Como? Todo aquele que te conhece, não importa se eles gostam de você ou não gostam, não gostaram de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não o aceitaram. Nem todos gostavam de Jesus. Nem todos aceitavam o tipo de mensagem que o Senhor Jesus Cristo trazia. Vai aceitar a tua? Vai aceitar a minha? Não. Vai ter gente que vai ser totalmente contra o que eu e que você prega, o que nós fomos ensinados. Eu prefiro ficar com esta palavra, a qual eu fui ensinada e a qual eu estou vivendo uma vida de paz e retidão na presença de Deus, não fazendo mal ao próximo, cumprindo a palavra de Deus, obedecendo meus pastores, obedecendo os meus governantes, mas sendo prudente e buscando em Deus sabedoria todos os dias na oração e na palavra, para poder viver neste mundo, mas pregando o evangelho.
da maneira que ele tem que ser pregado, com verdades que muitas vezes ninguém quer ouvir. Muitas vezes tem pessoas que não vão querer ouvir. Verdades a qual vão louvar o nome do Senhor. Que verdades que louvam o nome do Senhor? O teu verdadeiro testemunho. Que verdades que louvam o nome do Senhor? Quando você não nega Jesus Cristo no teu trabalho, na tua escola, quando você não nega Jesus Cristo na tua casa. Quando você não é crente somente lá no púlpito de terno e gravata, ou com uma roupinha comprida. Quando os seus cabelinhos são compridos, bonitos, você dá um bom testemunho, mas quando você sai da igreja, a sua língua é mais comprida do que o cabelo. A roupa não muda nada do que Deus tem para fazer na vida do seu próximo. Ela muitas vezes escandaliza o seu próximo, é verdade. Mas muitas vezes essa roupa não vai significar nada se o seu exemplo de cristão não for aquilo que Deus quer para nossas vidas. E nós vamos aprender isso aqui. A lição de número 3 amanhã vai falar sobre o Supremo Bom Pastor. Por isso eu nem vou entrar nessa parte, mas eu quero que você guarde isso, as características de Deus, as características do amor sincero de Deus pelas nossas vidas. E o apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Olha o que diz Romanos 15:11. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Entendeu? É uma glorificação universal. Antigamente, se nós formos estudar a história dos apóstolos, nós vamos ver que teve apóstolos que só pregou para os gentios, teve outros que só pregou para os judeus. Eles escolheram, na verdade, a que povos eles queriam anunciar o evangelho. Os apóstolos, a linhagem dos apóstolos terminou após a morte deles. Não houve apóstolos depois, nem haverá apóstolos depois. A Bíblia diz isso. É importante nós entendermos isso, que todo pastor é presbítero e que todo presbítero é pastor. E não existe apóstolos, tá bom? Não existe. As menções que o apóstolo Paulo ele fala sobre os apóstolos, Deus ungiu uns para os apóstolos. Nós não podemos pegar um texto isolado para poder colocar uma colocação não sabendo nem o significado daquilo, tá? Então, analise o contexto, leia todas as referências que eu falei aqui. E se tiver dúvida, pode colocar no comentário. Se eu não souber, eu vou ser sincero e dizer, não sei, mas eu vou procurar ajuda para saber e para te explicar, tá bom? Que Deus te abençoe. Perdoa aí pela minha cachorrinha agora que começou a latir. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu agradeço a minha filha Natália, que hoje ficou aqui comigo aqui lendo as referências. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã ela vai participar comigo da terceira aula. E vai ser uma bênção, tá? Amanhã, aqui no YouTube e também no Facebook, você curta, compartilha e principalmente se inscreva no nosso canal, porque com 1000 inscritos eu vou começar a transmitir ao vivo. Porque para transmitir ao vivo eu preciso baixar um programa muito pesado aqui no meu celular, que fica muito difícil para nós. Mas se você puder facilitar para mim e curtir, comentar e se inscrever nesse canal e divulgar para outras pessoas, com certeza nós vamos alcançar os 1000 inscritos e logo faremos as transmissões aqui ao vivo direto pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, a tua casa, a tua família, e amanhã nós estaremos aqui. Estamos fazendo a leitura diária dos Salmos. Hoje lemos o Salmo 19, confere aí nos nossos vídeos, na playlist. E amanhã gravando o 20º dia, 20 dias lendo os Salmos, e nós vamos até o Salmo 150. 150 dias lendo o Salmo. Eu convido você a participar desse propósito. Que Deus te abençoe, fica na paz e Deus te guarde.
esta noite seja muito abençoada na sua vida. Você que vai me assistir amanhã, que Deus te abençoe também o seu dia, o seu domingo, para a glória do Pai. 9 horas da manhã estou aqui ao vivo para gravar a lição de número 3. Deus abençoe em nome de Jesus.